Vamos lá, galera, sejam bem-vindos a mais um Obaeste, que a gente vai estar começando nosso culto ainda de maneira assim, sem vocês aqui. Esperamos que próxima semana já possamos estar juntos, ainda sem nos confraternizar, ainda sem nos abraçar, mas ainda podendo olhar um para o outro com aquele sentimento de que tudo isso vai passar, tudo isso vai em breve vai ficar para trás. Vamos começar orando. Assim oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de louvar e engrandecer Teu nome, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor, para que possamos cada vez mais viver de acordo para Ti e que nós possamos cada vez mais obedecer, Senhor, tudo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Abençoa esse momento que estamos passando, ó Pai, sede com todo mundo, ó Pai, sede com as pessoas que estão, Senhor, doentes, Senhor, com essa doença, ó Pai. Abençoa aquelas pessoas que também estão tratando essa doença, ó Deus. Abençoa todos para que o Senhor possa dar sabedoria, ó Deus. Abençoa nossas vidas, meu Pai. Abençoa nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai começar a fazer nosso momento de louvor agora, beleza? Então você, aí na sua casa, você acompanha aí, você fica aí da sua maneira que você está, sentado no sofá, na sua cama, mas você não pare e coloque agora todas as suas energias, todas as suas forças para louvar o Senhor. Amém? Vamos louvar. Coroas ao Rei, que da sua glória se
força, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém? Agora vamos ter um momento de oração e eu peço que você curva sua cabeça para poder orar. Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos usando cada vez mais, que o Senhor possa estar tocando o coração de cada um de nós através da Tua palavra. Eu quero te pedir também que o Senhor venha abençoar a família de cada um que está aqui, abençoar a família das pessoas que estão enfermas e abençoar as pessoas que estão enfermas, Jesus, para que elas possam ser curadas segundo a Tua vontade. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar abençoando o final desse dia. Assim que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É um motivo de grande alegria eu estar aqui para trazer a palavra de Deus na UBAESC. Quando o Roger ele me chamou, que era para eu trazer, confesso que era um motivo de grande alegria, mas eu não esperava. Mas justamente por eu não esperar foi que a surpresa deu para mim a sensação do desafio de trazer a palavra aqui na UBAESC. Por ser a primeira vez também. Mas, agora no espírito de querer trazer a palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, o capítulo 2, os versículos 19 e 20, que diz assim: Porque eu, pela lei, morto pela lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E minha vida, que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oremos. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço, meu Deus, pelo dia que já se inicia, pelas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Te agradeço porque eu sei que não somos merecedores de nada que Tu tens feito. Eu coloco, Senhor, diante de Ti essa palavra que será ministrada, para que o Senhor venha guiar com Teu Santo Espírito e venha tocar nos corações daqueles que escutarão. É isso que eu te peço e te agradeço desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, como o tema que me foi passado seria jovem, quem é que habita em ti? Essa pergunta no tema, ela é muito interessante porque quando nós pensamos quem é que realmente habita em nós, a pergunta parece muito óbvia. Cristo habita em nós. Mas então se começa a pensar, se Cristo é quem habita em nós, então por que a minha vida não é exatamente como Cristo manda que seja?
Cristo ele dá mandamentos, ordenanças, e por muitas vezes eu não as sigo. Por que será? Então eu seguindo aqui Paulo, quando ele faz a afirmação, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo. Será que nós estamos tendo a coragem de dizer para Deus que nós estamos crucificados junto com Cristo e estamos vivendo a vida de Cristo? Às vezes nós passamos a nossa vida nos concentrando tanto nos nossos erros, nos nossos delitos, e que esquecemos que nós já estamos crucificados com Cristo. E quando nós vemos a ousadia de Paulo em fazer essa afirmação, nós pensamos: o que será que eu poderia fazer para que possa fazer também esta afirmação? Já estou crucificado com Cristo e estou vivendo agora para Cristo. Quando Paulo ele escreveu isso aos Gálatas, Paulo ele estava escrevendo para que os Gálatas pudessem entender que a vida que eles tinham agora em Cristo era diferente da vida que eles tinham antes disso. Bom, mas para entender o que Paulo estava querendo trazer aos Gálatas, precisamos ir por partes. O que é que eu tinha antes de Cristo? Bom, quando Paulo ele vai fazer essa afirmação, ele diz que a vida que ele tinha antes de Cristo não era nada. Era uma tentativa falha de vida. Nós encontramos isso em 1 Coríntios, quando ele diz que Jesus se encontrou com ele quando ele era um aborto, uma tentativa falha de viver. Será que nós estamos entendendo isso da mesma forma? Que antes de Cristo se manifestar em nossas vidas, nós tínhamos uma tentativa falha de viver. Aquilo não era exatamente vida. Quando nós encontramos a vida de Paulo, por exemplo, antes de conhecer a Cristo, nós vemos o porquê que ele faz essa afirmação. Ora, Paulo, se vocês abrirem comigo em suas Bíblias, em Atos, o capítulo 8, vai dizer assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas ruas da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos que foram encerrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo, ele era perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele perseguia, ele matava, ele torturava as pessoas. E como aqui estava dizendo, ele arrastava homens e mulheres para fora de suas casas, invadia e arrastava para fora para jogar na prisão. Quando Paulo ele enxerga a sua vida antes, ele não considera aquilo como vida. Aquilo era uma tentativa falha. Mas isso, é claro, era só na perspectiva pessoal de Paulo. Na nossa vida, nós sabemos que não estamos perseguindo ninguém e não estamos puxando ninguém para fora de casa. Então, como é que eu poderia levar isso para a minha vida? Paulo, ele também diz, se nós formos abrir as nossas Bíblias em Romanos, o capítulo 6, o versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. E também diz em Romanos 3, a partir do versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Continuando: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta o sepulcro aberto, com a língua extratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios.
cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Essa era a nossa vida antes de conhecer a Cristo. Essa era a vida de Paulo antes de conhecer a Cristo. Ah, Breno, mas eu não arrasto ninguém para fora de casa. Eu não saio perseguindo a igreja de Jesus Cristo, assim como Paulo fazia antes. De fato, hoje em dia é até crime você encontrar alguém que está perseguindo outra pessoa, que está invadindo seu espaço privado. Mas se nós formos considerar as outras coisas que fazemos, não é tão diferente assim. Se nós temos a intenção de matar, se nós temos a intenção de ter algo do próximo, nós estamos matando diante da lei de Deus e estamos invejando diante da lei de Deus. Quando nós ignoramos as nossas coisas e nos preocupamos com a coisa do próximo, desejando que seja nosso, nós estamos sim cobiçando. Diante da lei, todos nós nos extraviamos de Deus. E Paulo considera isso antes de Cristo, não como vida, mas como morte, porque é o salário do pecado. Entendendo que antes de Cristo nós não tínhamos vida, podemos nos preocupar agora com a afirmação de Paulo: agora estou crucificado com Cristo. Agora as coisas que eu fiz antes, os meus pecados de antes, da minha vida de antes, não estão mais na conta, não estão mais sendo considerados, porque juntamente com Cristo, eles foram crucificados. Cristo levou sobre ele todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Ah, Breno, mas isso eu já sei, passei a minha vida escutando. Jesus, ele morreu por mim, Jesus, ele morreu por todos, morreu pela minha família. Mas às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que a nossa vida agora é diferente da nossa vida de antes. E continuamos a viver como se a nossa vida de agora fosse igual. Precisamos, assim como Paulo, entender que não mais temos a nossa vida anterior, porque ela foi crucificada com Jesus Cristo. E é isso que ele estava passando aos Gálatas. Não temos mais a necessidade de viver sobre os nossos pecados anteriores, porque eles já foram julgados diante de Deus quando Cristo foi morto e crucificado. Esse grande ato de amor que Jesus Cristo demonstrou para nós foi para que nós nos libertássemos da nossa antiga vida. Tá, Breno, tudo bem, eu já entendi. Agora, a minha vida é diferente. Mas como a minha vida é diferente? Bom, quando Jesus ele vai falar em sua vida a comparação ao reino de Deus, ele faz comparando a um filho que vai, aproveita tudo que tem para se aproveitar, vende a sua herança. Creio que vocês já conhecem essa história, a história do filho pródigo. Ele sai da presença do pai, experimenta tudo o que tem que experimentar do lado de fora, e depois ele se dá conta que até mesmo os servos do pai dele têm uma vida melhor que a que ele estava tendo, porque após gastar tudo que ele tinha, ele começa a se alimentar juntamente com os porcos. Então ele começa a ensaiar uma oração. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas, o capítulo 15, a partir do versículo 11, para que entendamos essa história. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades.
E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as boltas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter para com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Bom, vamos por algumas partes. Aqui nós vamos ver que o filho, ele se desgarra da presença do pai e vai viver dissolutamente de acordo com a sua vida, como ele gostaria de viver, e não como o pai gostaria que ele vivesse. Aqui Jesus ele estava dizendo de que nós nos extraviamos da presença do pai, que é Deus, e cada um, como ovelha que desgarrou-se do seu pastor, foi viver dissolutamente, cada um de acordo com seu próprio querer. Depois que nós estávamos em uma situação em que padecíamos fome e carecíamos, lembramos de que na presença do Pai, até mesmo os servos têm uma vida melhor que a dele. Paulo, ele considerava-se como uma tentativa falha. É isso que nós precisamos considerar. Que antes nós tínhamos uma tentativa falha de vida e que não era uma vida. Antes de nós dizermos que estamos crucificados com Cristo, precisamos considerar que a nossa vida anterior não era uma vida, mas uma tentativa falha de termos uma vida. A nossa vida agora é estar com o Pai e desfrutar das bênçãos que o Pai quer nos dar. Nós precisamos lembrar que viver pela graça é viver de acordo com a vontade do nosso Pai e não de acordo com as nossas vontades, porque a nossa antiga vida, assim como o nosso Pai não a considera mais, nós também não podemos considerar. Estou crucificado com Cristo. O que foi que eu ganhei agora que fui crucificado com Cristo? Porque às vezes nós não queremos viver a nossa vida nova porque não sabemos o que nós ganhamos. Bom, nós ganhamos um Pai. Jesus ele veio ao mundo para apresentar Deus de uma nova forma. Deus como um Pai. Porque naquela época as pessoas enxergavam Deus como uma figura superior, mas não próxima. Não enxergavam Deus próximo e íntimo o suficiente para que pudéssemos chamá-lo de Pai. Mas era assim que Jesus apresentava ao grande e poderoso Deus. Ele apresentava: o meu Pai me mandou em favor de vós. Porque o reino dos céus pode ser comparado a um pai que entregou ao filho aquilo que lhe era por direito, e o filho saiu e foi viver dissolutamente. Depois ele lembrou que tinha no pai uma vida melhor e voltou. Antes de nós ganharmos um pai, vivíamos carecendo da glória de Deus. Nós podemos ver aqui de que o filho pródigo ele foi desamparado por tudo e por todos. O dinheiro já não satisfazia mais, pois não tinha mais, era limitado. As pessoas ao seu redor não mais o davam apoio, pois ninguém lhe dava nada. Na sua vida ou na sua tentativa de vida fora da presença do Pai, ele não tinha aquilo que ele tinha com o Pai. Antes de sair, ele poderia até acreditar que poderia ter uma vida melhor saindo sozinho. Mas não era essa a vontade do Pai. Mas o Pai deixou que ele fosse. E quando ele se encontrou numa situação deplorável, pior do que a dos servos, ele lembra que tinha uma vida melhor. O que eu estou querendo trazer, meus irmãos, é que agora, com o Pai,
Não precisamos mais viver de acordo com os nossos pecados anteriores. Deus, ele nos entrega uma vida de devoção, uma vida de amor. Eu lembro-me que quando eu era menor, a minha escola, ela foi fazer uma viagem. Ao sair na viagem, eu me encontrei num lugar, por fazer muitos anos, não lembro-me muito bem de como ele era, mas lembro da sensação que tive. Eu não estava mais sobre o dever de fazer as tarefas de casa, sobre as obrigações que os professores impusiam sobre os alunos. Eu estava vivendo, desenhando, eu estava aproveitando o lugar. E aquilo não deixava de ser uma tarefa. Aquilo não deixava de ser uma tarefa da escola, porque era uma viagem. Lembro-me claro da afirmação que fiz. Isso sim é que é vida. Assim como Paulo, ele estava vivendo para Cristo, ele fez em uma proporção muito maior aquilo que eu como criança afirmei. Isso agora que eu tenho é vida. O que eu tinha antes, com certeza não era. É claro que nós sabemos que, como uma criança que estava na escola, eu tinha por obrigação cumprir todos os meus deveres. Assim como nós tínhamos por obrigação cumprir todos os mandamentos e ordenanças da lei. Mas nenhum de nós estava cumprindo essas obrigações e Jesus Cristo veio para suprir a conta que estava pendente, todos os nossos pecados. E assim pudéssemos viver livres para obedecer às leis de Deus agora, que estávamos encarcerados no pecado. A minha sensação que tive de liberdade quando criança e poder fazer uma viagem que foi paga pelos meus pais, não por mim, para poder cumprir com as minhas obrigações de escola, porém, em uma perspectiva diferente, senti-me livre. É essa vida que Deus quer dar para nós. É essa vida que o nosso Pai quer dar para nós. Uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade do nosso pecado. Quando Ele entregou a graça para nós, não foi um passe livre para que pudéssemos pecar, mas foi a força necessária para que pudéssemos cumprir com os padrões de Deus, com todos os mandamentos e ordenanças. Porque é muito mais fácil e agradável eu obedecer a Deus, tendo a liberdade da graça, do que obedecer a Deus pelas obrigações da lei. Assim como eu tive, como era criança, uma liberdade de cumprir com as obrigações da escola enquanto fazia uma viagem. Ali a escola estava ensinando de uma maneira diferente, estava passando as informações de uma maneira diferente. E eu, como uma criança, por ter uma nova experiência diferente da que eu estava habituado, fiz uma afirmação: isso é que é vida. Será que você está fazendo essa afirmação? Agora sim eu estou vivendo para Cristo. Será que você está afirmando diante de Deus? Agora sim eu estou vivendo para Cristo. Agora sim eu estou vivendo. Quantas vezes nós nos já encontramos em uma situação que nós dissemos: mas eu não consigo parar de pecar. É muito forte a vontade. Não dá para parar. Quando Jesus ele veio para carregar o peso do pecado nos ombros, era para levar sobre ele a cruz que nós não podíamos levar. E agora, como Paulo, ele também afirma em 1 Coríntios, ele entregou para nós um peso que nós podemos carregar. Nós podemos carregar agora a cruz que Cristo nos deu, para que, pela graça, tivéssemos força de obedecer a todos os mandamentos e estatutos. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus que exigiu: não peque, não mate, não roube, não cobice e diversas outras coisas que Deus disse para que não pudéssemos fazer. Deus, ele não faz isso por ser um tirano, mas como um pai que quer o melhor para o seu filho. Deus, como um pai, ele enxerga a nossa condição e não nos trata de acordo com os nossos pecados. Abre então a sua Bíblia comigo em Salmos,
Salmos 103. A partir do versículo 10, que diz assim: Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Se Deus ele fosse levar em conta todos os nossos pecados e tivesse dado julgo justo a todos nós, nenhum de nós estaria aqui para contar a história. Nem sequer eu estaria aqui para dar a vocês a palavra. Deus ele se compadece de nós assim como o pai se compadece do filho, com um amor maior, grande, e ele faz a comparação do amor tão grande, assim como o céu se separa da terra e assim como o oriente é separado do ocidente, assim é um grande amor de Deus que se identifica como nosso pai. Esse amor dá para nós o perdão necessário, não só para que nos livremos da culpa de termos uma vida de transgressão, mas para que nós pudéssemos viver uma nova vida, uma vida crucificada juntamente com Cristo, e pudéssemos viver a vida de Cristo e não a vida que nós tínhamos antes. Assim como Paulo ele diz no versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O jugo de Deus ele foi feito, entregou o único filho que ele tinha, para que pela fé você pudesse viver uma nova vida. Pela fé, acreditar no tamanho do amor de Deus, no amor que foi tão grande que ele é mais do que suficiente para te perdoar, para que você possa viver uma vida diferenciada e para que você possa passar àqueles que estão ao seu redor a vida que agora você tem, a vida que agora Deus te entregou. Uma vida nova, uma vida de liberdade, em que você não precisa mais sofrer com a culpa, não precisa mais sofrer com remorso, não precisa mais sofrer com medo, não precisa mais sofrer com aquilo que você fazia. Assim como diz o hino Graça de Anderson Feitosa: independente do que sou, independente do que fui, independente do que eu fiz, independente do que faço, Ele me ama. Mas lembre, Ele ama exatamente como você é. Assim como diz um livro meu, Ele ama você exatamente como você é, mas Ele se recusa a deixar você exatamente como está, justamente por te amar demais. Confie no amor de Deus, que quer o melhor para você. Esse amor quer que você viva uma nova vida. Assim como o pai não quer que o filho coloque um garfo na tomada e manda: não coloque um garfo na tomada, não mexa na tomada, dá choque, isso pode fazer você morrer. Assim é os mandamentos de Deus, e Ele entende a nossa estrutura e tem perdão suficiente para que nós possamos viver uma vida assim como um filho erra, aprende com seu erro e procura não errar mais, para que possa ter um relacionamento cada vez melhor e mais íntimo com seu pai. Em vez de você focar nos seus erros, foque no grande amor que Deus tem com você, para que você possa viver a sua nova vida. Amém? Agora vamos encerrar nosso culto, galera. Vamos encerrar com um momento de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Deus, por mais um vídeo nos concedidos, Deus, por mais uma presença, Senhor, mesmo estando em casa, Deus, possamos estar louvando e cultuando o Teu santo nome, Deus, da melhor forma possível, Deus. Que nesses momentos possamos estar cada vez mais firmes, Pai, na Tua presença, Deus. O Senhor possa estar abençoando a cada pessoa que assistiu o culto, Senhor, nesse momento, que eles possam estar em casa, Senhor, aproveitando o resto da sua noite, Deus, do seu dia.
se eu possa estar o abençoando. Isso te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, antes da gente encerrar, eu só queria falar a vocês que domingo aqui na igreja, na primeira igreja batista, a gente vai estar com o nosso culto pela manhã presencial, beleza? A IBD dos adolescentes vai ser às 8 horas da manhã, antes do culto. Então você possa vir para a gente aprender mais da palavra e depois a gente está cultuando junto com os nossos irmãos aqui na igreja. Fique por dentro das redes sociais da igreja, da Unijovem e da UBAESC, que nós lá vamos estar postando todas as programações da igreja, como vão começar a ocorrer novamente, beleza? Então fique por dentro na UBAESC, tanto no grupo quanto no Instagram, a gente vai estar colocando sobre a próxima sexta como vai funcionar a nossa atividade, beleza? Fique com Deus e até a próxima.